boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. É um grande prazer para nós estar com vocês todas as terças-feiras às 19h30. Lembrem-se de seguir a TV Serra Verde e de compartilhar o link do programa para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Hoje nós iremos falar sobre o sistema imunológico e imunidade inata. Na sequência, teremos uma entrevista com Miriam Costa. Ela é massoterapeuta, reflexoterapeuta, hipnoterapeuta master e palestrante. Vai abordar o tema massoterapia. Em seguida, teremos o quadro semanal Assuma Sua Vida com a doutora Eliana Siquissu. Ela é psicanalista, escritora, palestrante e mentora emocional. O tema de hoje, onde há vitimização, falta aceitação. E por último, teremos o quadro mensal, o Eneagrama e Você, com Riele de Souza. Ele é psicoterapeuta com especialização em hipnose clínica e professor de Eneagrama. Vai nos apresentar o tema, o Eneagrama e autoconhecimento. Não sai daí não, que a gente volta já já. Esse programa é feito especialmente para você que deseja ter uma mente equilibrada, um corpo saudável e uma vida em sintonia e harmonia com a natureza e com o universo. Acesse o link abaixo e siga a TV Serra Verde. Olá, sou Kennedy Costa, iridosomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Como sempre, é um imenso prazer estar apresentando para vocês o programa Corpo, Mente e Natureza. E hoje nós iremos falar sobre sistema imunológico e imunidade inata. Na prática, estaremos falando sobre imunologia, que é o estudo do sistema de defesa do nosso corpo e qualquer condição que possa afetá-lo. Então, vamos partir aqui para definições. O que seria o sistema imunológico ou sistema imune? São todas as células, tecidos e órgãos e todos os processos envolvidos na defesa do nosso corpo contra agentes causadores de doenças e substâncias estranhas. Por exemplo, de micro-organismos causadores de doenças, nós temos vírus, bactérias, fungos, protozoários. Agora, uma pergunta que as pessoas podem estar fazendo nesse momento. Onde existe ou onde estão esses micro-organismos? Eles estão no ambiente que nós vivemos e também estão no nosso corpo. Existem os micro-organismos que são benéficos, que são saudáveis, fazem parte de nosso corpo,
E existem os micro-organismos patogênicos, que são os causadores de doenças e também chamados de patógenos. Falando de micro-organismos saudáveis, existe a microbiota da pele, por exemplo, que é rica em vários micro-organismos, principalmente bactérias, que são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Patogênicos, micro-organismos patogênicos ou patógenos são aqueles que poderão causar doença no nosso organismo. Agora, uma coisa bem interessante é que mesmo os micro-organismos benéficos, saudáveis, poderão causar danos ao nosso corpo se eles estiverem no lugar errado. Por exemplo, bactérias que existem em nossa pele, se forem ingeridas, com certeza irão causar algum problema. Então, bactérias específicas devem estar no local correto para que o corpo funcione bem, para que a defesa do nosso organismo seja bem eficiente. Só para nós termos uma ideia da quantidade de bactéria que existe no nosso corpo, uma única gota de saliva tem mais de 2 bilhões de bactérias. Um beijo de 10 segundos transfere para a outra pessoa 80 milhões de bactérias. Eu não estou falando de tipos de bactérias, estou falando da quantidade de bactérias. É óbvio que uma grande parte delas são saudáveis, mas poderá existir também patogênicas, ou seja, bactérias que poderão causar doenças sendo transmitidas através do beijo, por exemplo. Então é muito importante ter cuidado com várias atividades ou práticas do nosso dia a dia. Mas como nós estamos falando para vocês, é importante nós entendermos como funciona a imunidade inata. Essa imunidade inata é aquela imunidade que nós já nascemos com ela. E os patógenos são todos eles combatidos de forma igual. E se nós tomarmos cuidados nos nossos hábitos, nós teremos nossa imunidade inata aumentada. Apesar de já nascermos com ela, precisamos fortalecê-la. Essa imunidade inata ela tem 2 mecanismos de defesa. O mecanismo externo e o mecanismo interno. O mecanismo externo ou mecanismo de barreira, já está dizendo, é aquele que impede a entrada desses micro-organismos no nosso corpo e principalmente na nossa corrente sanguínea. Por exemplo, a acidez do trato gastrointestinal, a acidez do trato genito-urinário contribui para aniquilar micróbios causadores de doença. O trato respiratório, que tem células especializadas na defesa, por exemplo, células produtoras de muco e células ciliadas que irão auxiliar no processo de defesa como barreira. Ainda estamos falando dos mecanismos externos. E um grande mecanismo externo que nós temos para nos defender de micróbios é justamente a nossa pele. O tempo é curto, hoje não iremos dar muitos detalhes de como aumentar a defesa de nossa pele e outros sistemas de defesa do corpo, mas está aqui para nós entendermos. Falamos dos mecanismos externos de defesa, agora nós iremos falar para vocês sobre os mecanismos internos de defesa do sistema imunológico ou da imunidade inata. Por exemplo, existem as células fagocitárias, que são as células que ingerem. É como se elas se alimentassem de substâncias estranhas ou patógenos, que são os micróbios causadores de doenças. São 3 tipos de células fagocitárias: os neutrófilos,
monócitos e macrófagos. Não iremos entrar em detalhes nisso, porque no momento é irrelevante. Também nós temos os interferões, que são células de defesa produzidas pelas células do nosso corpo que foram atacadas por vírus. Existem também as micróglias, que são células de defesa produzidas pelo sistema nervoso central para proteger o cérebro e a medula óssea. E também tem o sistema complemento, que são mais de 30 proteínas que circulam, que existem no plasma sanguíneo e também são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Já nascemos com a imunidade inata, mas como nós falamos, é importante fazer algumas atividades, termos algumas orientações a dar para vocês, para que essa imunidade seja elevada e consigamos nos livrar de doenças. No próximo programa, nós iremos falar sobre a imunidade adaptativa, que é aquela que nós adquirimos ao longo de nossa vida. Tanto a imunidade inata como a imunidade adaptativa trabalham em conjunto para proteger o nosso corpo contra os invasores que são causadores de doença. E uma coisa muito importante que nós iremos apresentar para vocês agora é como aumentar a nossa imunidade. Vou dar exemplo aqui de algumas coisas, de algumas atividades, de alguns hormônios, de algumas substâncias que são fundamentais para aumentarmos a nossa imunidade. Por exemplo, o nosso cérebro produz um neurotransmissor chamado de dopamina, que além de ser responsável pela coordenação motora, pelo otimismo, também ajuda a aumentar a nossa imunidade. Para fabricar a dopamina, o cérebro precisará de ácido fólico, tirosina, fenilalanina, vitamina C e vitamina B12. E esses nutrientes poderão ser encontrados no gergelim, no feijão, no amendoim, no abacate e no quiabo. Consumindo esses alimentos, nosso cérebro fabricará o neurotransmissor dopamina e, consequentemente, a nossa imunidade será elevada. Outra substância que poderá ajudar a aumentar a nossa imunidade, consumir zinco, consumir selênio, são dois minerais muito importantes. Entre as vitaminas, podemos destacar vitamina C, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Além desses cuidados na alimentação, os agentes da natureza poderão contribuir para termos a imunidade alta. Por exemplo, água pura, o ar puro, o contato com a terra, o contato com a natureza também irão contribuir para aumentar a nossa imunidade. E uma coisa que nós não poderíamos deixar de falar para vocês, que com certeza ajuda a aumentar a nossa imunidade, é o nosso humor, a nossa mente, o nosso estado mental. Então, se você tem um bom hábito de ler, de ter conversas positivas e agradáveis, ser mais otimista, cuidar da sua mente, consequentemente, a sua imunidade será aumentada. Como eu já falei para vocês, no próximo programa, nós iremos dar continuidade a esse assunto de imunidade e iremos falar sobre a imunidade adaptativa que nós adquirimos ao longo das nossas vidas. E por hoje nós encerramos o assunto imunidade inata, a imunidade que nós nascemos com ela. Queremos dizer para vocês que na sequência teremos uma entrevista com Miriam Costa. Ela é massoterapeuta, reflexoterapeuta e hipnoterapeuta master. Ela irá falar conosco sobre massoterapia, as terapias através das massagens. Não sai daí não, que a gente volta logo logo.
documentários, entrevistas, bate-papos e expedições pela natureza e muitas informações sobre saúde, plantas medicinais e alimentos, mas tudo baseado em pesquisas científicas. Olá, nesse momento iremos entrevistar Miriam Costa. Ela é massoterapeuta, reflexoterapeuta e hipnoterapeuta master. Miriam Costa irá falar conosco sobre massoterapia. E para vocês, telenautas que nos acompanham e ainda não sabem, a Miriam Costa, ela é minha esposa e nós somos um casal de terapeutas naturalistas. Miriam, sinta-se à vontade para discorrer sobre o tema. Boa noite, Kennedy. É uma honra mais uma vez estar aqui no seu programa para conversarmos sobre práticas terapêuticas das quais a gente exerce no dia a dia. E é uma honra falarmos sobre massoterapia. A massoterapia, Kennedy, é algo que nós podemos dizer que já nasceu com o ser humano. No ato do nascimento, a gente já recebe uma automassagem. Já recebemos toques e estímulos ao nascer. Quando passamos no canal vaginal, já recebemos aquela automassagem. Se o parto também não for normal, não deixamos também de receber, porque a gente também recebe aquele toque acolhedor do médico ou da parteira, seja lá quem estiver exercendo, ajuda o ser humano a vir ao mundo. Ali já dá aquele tapinha nas costas, o ato do toque vai estar sempre presente. Então, a natureza é sábia, a massoterapia é tão importante, é tão fundamental para a nossa vida, que nós já nascemos recebendo uma massagem terapêutica, é isso? Exatamente. Mesmo que a gente não se dê conta disso, mas ao nascermos a gente já nasce com a massoterapia fazendo parte da nossa vida. Já recebendo energia vital, já recebendo estímulo circulatório e etc. Isso, oxigenação muscular, exatamente, já. E ela é algo assim que a gente não se dá conta, mas a massoterapia, ela não é só milenar, ela já nasceu com o ser humano, né? Então achados arqueológicos já demonstram que o ser humano já praticava o ato terapêutico da massagem, esfregando folhas, óleos produzido, né, pela própria natureza, já fazia os estímulos e tem já achados arqueológicos demonstrando isso. Já há 3.000 anos antes de Cristo já se era praticado. Mesmo sem comprovação, sem estudos científicos, os efeitos terapêuticos da massoterapia já eram sentidos pelas pessoas há milênios atrás. Isso, exatamente. Já se sabia que se doía ali, já é do estímulo do ser humano. Se a gente sente uma dor, qual é a nossa reação? É ir lá e apertar no local da dor, é tocar. Então é algo que já é instintivo, já é o nosso instinto de ir lá, de apertar, de tocar. Uma pessoa quando está sofrendo, quando perde um ente querido, por exemplo. Isso. Qual é a nossa vontade? É de ir lá, de acolher, de abraçar, dar aquele aperto, aquele toque acolhedor.
Então, é algo que já é muito natural do ser humano. E foi se percebendo isso no decorrer do tempo, e foi se aperfeiçoando, se estudando, se descobrindo coisas maravilhosas que a massoterapia pode trazer para a nossa vida, para a nossa saúde. Então a massoterapia serve para confortar, para oxigenar, é anti-estresse, melhora relacionamentos, melhora a mente, melhora o humor, melhora a vida, melhora tudo. Sim, Hipócrates já defendia as práticas terapêuticas com a massagem. Ele já defendia, nos seus escritos, ele já registrou que a massoterapia, ela servia para aliviar as dores, para aliviar dores reumáticas, para tonificar a musculatura. Então, ele já trazia isso como uma prática terapêutica. E a massoterapia, ela era praticada por médicos. Ela foi mais difundida na Europa, como ato terapêutico praticado por médicos em hospitais, porque antes disso as comunidades, no Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, já se praticava massoterapia. E com a fitoterapia associada. Através dos óleos essenciais. Isso, exatamente. Aí depois tem também registros que na China também já se praticava há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então não se sabe ao certo onde surgiu o berço da massoterapia direcionada como ato terapêutico, que se foi entendida como ato terapêutico. Mas já se sabe que nessas regiões, nessas localidades, já se praticava há mais de 3.000 anos. 3.000 anos antes de Cristo e mais 2.000 depois de Cristo. Resumindo, a massoterapia já tem no mínimo 5.000 anos. Exatamente. É uma prática milenar. Milenar. Ela foi bem difundida na Europa já no século XIX, onde ela teve assim seu ápice assim de sucesso, onde os médicos eles praticavam bastante nos hospitais. Na Primeira Guerra Mundial já se fazia muita massoterapia para o alívio das dores das pessoas machucadas. Então, assim, ela foi muito utilizada. Depois ela sofreu um declínio. Quando ela foi muito popularizada, as pessoas começaram a entender que poderiam aprender facilmente, que poderiam aplicar nas pessoas elas mesmas, fazer automassagem. E aí ela foi perdendo esse valor. Lá pelo século XIX, ao mesmo tempo que ela teve o seu ápice, que ela teve o seu valor bem elevado, ao mesmo tempo ela se popularizou e ela já teve esse declínio também. Então, por que teve esse declínio? Porque ela ficou muito popularizada. E aí, por exemplo, os médicos, eles já ensinavam as enfermeiras, até mesmo pela necessidade de ajudar as pessoas, como na Primeira Guerra Mundial. Então, já passava essa técnica para as enfermeiras, para as pessoas que ajudavam na questão da saúde, sem ser médicos. E aí as mulheres, elas começaram a ensinar as outras mulheres e ela foi se difundindo, ela foi se espalhando. Quando se popularizou muito, ela perdeu um pouco do seu valor. Se popularizou sem muita técnica. Isso. Então ela foi perdendo mais esse seu valor. E graças a Deus, ela já está novamente, já está bem valorizada, as pessoas já estão tomando ciência da importância terapêutica da massagem. Atualmente já são várias metodologias ou formas de praticar massoterapia. Exatamente. E com a explicação científica para o efeito. Sim, com certeza. Corpo. Sim, porque as nossas células elas precisam de um organismo purificado, oxigenado, e a massoterapia ela proporciona isso. Você, telenauta, que nos acompanha aqui no programa Corpo, Mente e Natureza, eu vou fazer aqui uma pergunta para a nossa querida Miriam Costa e ela vai esclarecer bem para vocês. Miriam, fale para o nosso telenauta, os nossos telenautas, a diferença de massagem para massoterapia. A massagem, Kennedy, ela é praticada como um ato instintivo normal. Assim, a gente vai lá, passa qualquer coisa para ter um deslizamento favorável na pele
e você pode aplicar. A massagem, ela não vai fazer nenhum mal, ela vai relaxar, porque o toque, de certa forma, ele é prazeroso. Mas a massoterapia, ela já é voltada para um estudo científico, para técnicas direcionadas a alcançar aquele objetivo. Por exemplo, já existe a massagem terapêutica para drenagem, para trabalhar a sua linfa especificamente. Aí existe a reflexoterapia, que é o equilíbrio da energia vital do corpo. Então, por exemplo, aí vem o estudo direcionado das técnicas em si, amassamento, deslizamento, fricção. Então, assim, cada técnica, ela vai ter um estudo mais direcionado dentro da massoterapia. Massagem com terapia. Massoterapia. Eu sou suspeito de falar isso que eu vou dizer agora, mas uma coisa interessante e muito interessante é que a Miriam Costa, ela tem um protocolo só dela, para atendimento terapêutico. Então, você poderia falar um pouco para nossos amigos sobre esse seu protocolo, como é que ele funciona? E como eu disse, eu sou suspeito de falar, mas as pessoas que fazem a massoterapia se tornam clientes assíduos, porque é um protocolo bem feito que trabalha não só o corpo, mas também a mente. Ok? Sim, sim, Kennedy. Porque no longo desses anos, eu pude observar que quando a pessoa ela tem aquele cuidado com aquela anatomia do corpo físico, você também mexe naquela anatomia da alma do ser humano. E aí a pessoa ela vai tendo aquela tendência a soltar as toxinas da alma, a falar, a chorar, havia um desabafo, havia uma liberação das dores que carrega na alma. Então, eu senti essa necessidade de ter um trabalho mais aprofundado, onde eu senti a necessidade de estudar uma boa programação neurolinguística, a ser uma boa aconselhadora. Então, além do efeito corporal, Isso. orgânico, há o efeito mental, que ajuda a programar a mente, soltar as emoções, equilibrar as emoções. Tudo isso numa sessão que é até bastante demorada, porque é bem feita, não é só alisar como uma massagem simples, mas observando meridianos do corpo, estrutura muscular, anatomia de um modo geral, anatomia física ou orgânica e anatomia da alma, é isso? Isso, porque aí as pessoas, é como se o corpo tivesse aquela memória que registrou um ato, algo que trouxe muita dor física. E aquela dor física ali vai se materializar, aquela dor da alma ali vai se materializar no físico. E aí a gente vai tendo esse entendimento que esse toque, ele precisa ser mais direcionado em outras partes do corpo também, que vai refletir aquela dor. E aquela dor, ela vai estar ali presente também no físico, materializada. E aí, quando a pessoa começa a soltar a dor emocional, a gente vai soltando o físico também ali naquela parte que está doente, por isso que zona reflexa. Aquele reflexo vai refletir em alguma sensibilidade dos órgãos do corpo. Porque os meridianos, eles correspondem aos órgãos. Então, eu vou enfraquecer a energia vital do meu estômago, por exemplo. Então, se eu já sei que aquela dor ali, que aquela angústia daquela pessoa vai estar refletida ali na energia vital do estômago, eu preciso estimular o meridiano correspondente ao estômago. Que eu já vou entender que aquela pessoa, ela tem uma sensibilidade maior de canalizar energias no estômago. Então, durante o processo terapêutico, já existe até uma avaliação do cliente. Uma avaliação do cliente, exatamente. E aí tem pessoas também, uma coisa que é interessante, que a pessoa, ou ela vai ser mais energia yin, ou ela vai ser uma energia yang predominante. E aí é onde tem a questão da massoterapia não ser uma receita de bolo, que já vem pronta, e a gente vai aplicar a mesma técnica em toda pessoa que ali vier. Não, não é assim, porque cada pessoa ela vai ter uma predisposição orgânica ali, de ter uma certa predominância de energia. Se a pessoa ela é muito agitada por natureza, eu vou ter que saber onde é que está canalizada a energia dela,
e aplicar o equilíbrio dessa energia nos meridianos para que flua o seu lado yin, para que dê esse equilíbrio. Então, resumindo, a massoterapia aplicada na cliente Maria pode ser completamente diferente da massoterapia aplicada à cliente Joana. Exatamente. E por que eu busquei uma técnica que demorasse mais tempo e que fosse mais completa? Porque eu senti essa necessidade de não liberar só no pavilhão auricular, por exemplo, mas fazer logo essa liberação na reflexo podal, na mão, nas costas, para que a pessoa saísse dali com um equilíbrio mais completo entre corpo, mente e todas essas partes do meridiano. E o corpo está representado nessas partes do corpo que exatamente, você comentou, exatamente. Né? A Miriam Costa, ela já esteve conosco aqui no programa Corpo, Mente e Natureza, falando sobre reflexoterapia. E como sempre é um prazer estar contigo aqui, Miriam. Uma coisa que eu não poderia deixar de lembrar aqui, você pode nos explicar, é que a massoterapia, além desse efeito medicinal, terapêutico, de equilibrar, de amenizar o sofrimento corporal e emocional, existe um detalhe muito interessante numa sessão. Estamos falando de organizar o corpo e de eliminar toxinas. E tem aquela questão de quando termina uma sessão, a pessoa quer urinar e tal. Você pode explicar isso aí para nós? Ah, sim, é muito interessante, Kennedy. É que assim, uma eliminação, ela não vem só também da parte... Porque assim, a massoterapia, ela vai estimular as 3 circulações. Se você faz uma massoterapia junto com reflexoterapia, você vai estimular as 3 circulações do ser humano. A circulação sanguínea, a circulação linfática e a circulação energética. Proporcionando isso uma eliminação maior de toxinas no corpo. Então a pessoa, ela é inevitável, termina a sessão, às vezes, muitas vezes antes de terminar a sessão, a pessoa já pede para ir ao banheiro, para urinar. Olha, só te interrompendo um pouquinho, quem conhece sabe que realmente funciona, que tem um efeito imediato, a cliente no caso, já dorme bem, já se sente renovada. Se tirar uma foto antes e uma depois da sessão, a diferença é muito grande. Miriam, qual a mensagem que você dá para os nossos telenautas entenderem melhor como funciona ou a importância da massoterapia? Procurem conhecer, façam, pratiquem, aprendam automassagem. Tudo isso vai ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. A massoterapia nos direciona a nos conhecermos melhor também, a saber onde moram nossas dores e a gente cuidar melhor delas. Então é isso que eu tenho a falar, e em uma outra ocasião a gente pode dar continuidade, porque o assunto é muito abrangente. Com certeza, será um prazer imenso te trazer aqui novamente ao programa Corpo, Mente e Natureza. É uma honra estar contigo, um prazer imenso de dividir esse programa com minha esposa e estar apresentando para vocês, telenautas que nos acompanham. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, Miriam. E queremos dizer a vocês que estão nos acompanhando que no próximo bloco nós teremos o quadro semanal Assuma Sua Vida com a doutora Eliana Sixu. Fiquem conosco, que logo logo nós estaremos com vocês.
vida para nós. Bem-vindos ao quadro Assuma Sua Vida com Eliana Sixu. Quando pensamos em assumir a vida, estamos falando de autoconhecimento. Portanto, autorresponsabilidade é essencial. Uma vez ou outra, vamos retomar o tema da vitimização, para perceber como você está lidando com esse desafio de estar acessando sua realidade. Onde é que aparece ainda aquela grande dor de viver a sua própria vida ou de ser quem você é hoje? Vamos lembrar que onde há vitimização, ali também vai ter um contexto de não aceitação. Guarda bem isso no seu coração. Toda vez que a gente se vitimiza, que a gente lamenta, que a gente fica questionando uma realidade e resistindo em lidar com essa realidade, nós estamos falando de não aceitação. A aceitação nos coloca no degrau da autorresponsabilidade. Isso aqui é minha responsabilidade. É minha responsabilidade me deixar uma pessoa mais tranquila diante desse estresse. Me tornar uma pessoa capaz de responder mais positivamente diante desse desafio. É minha responsabilidade a forma que eu sinto e como dar limites a alguém que me distrata ou alguém que não é legal comigo, na forma de me tratar ou de conduzir um negócio ou um relacionamento. A autorresponsabilidade nos tira da vitimização. E para a gente sair da vitimização é preciso aceitar. A aceitação vem de uma confiança interna, onde a gente decide ir se apropriando da nossa capacidade de dar conta da nossa existência. Não significa que tudo vai ser 100% bom, legal, a gente vai estar sorrindo o tempo todo, não significa que não haja desafios, significa que eu escolho assumir a responsabilidade pela forma que eu me sinto e que eu me conduzo diante de cada desafio. Então, mais uma vez, passa aquele filtro legal. Perceba, aonde é que ainda você está lamentando? Sobre que assunto você ainda fica ali murmurando? Sobre quem você continua ainda responsabilizando ou dizendo que aquela pessoa é culpada pelo que lhe aconteceu? Observa com muita clareza, porque enquanto você não sai desse lugar de vitimização, você deixa de dar passos dessa apropriação de assumir sua vida. É muito legal a gente estar nessa jornada e não abra mão de vivenciar a realidade. A nossa mente gosta da ilusão, a nossa mente quer criar um argumento que evite que a gente acesse a realidade. Existe um potencial de capacidade de lidar com a realidade que nos fortalece, que nos ancora na grandeza da vida e nos permite seguir. Então, bom exercício para você de fazer o rastreio. Aonde e em que contexto ainda você percebe cenas de vitimização em você. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigado, doutora Eliana, por estar conosco em todos os programas, apresentando o quadro semanal Assuma Sua Vida. Na sequência, nós teremos o quadro mensal O Eneagrama e Você, com o psicoterapeuta Riele de Souza. Longevidade cerebral, autoprogramação mental, hipnoterapia clínica para acessar e reprogramar a mente inconsciente, autoconhecimento, tudo isso para você no programa Corpo, Mente e Natureza.
Olá, amigos do programa Corpo, Mente e Natureza. Sou Riele de Souza, estou aqui com você no quadro O Eneagrama e Você. Sejam todos bem-vindos para esse momento que nós falaremos de Eneagrama, de autoconhecimento, de transformação. Eu já mencionei aqui, o Eneagrama é uma sabedoria que fala de 9 personalidades. Quando nós falamos de personalidades, nós falamos da palavra persona, ela se deriva da palavra máscara, ou seja, máscaras. Não é o nosso eu verdadeiro, não é o nosso eu real. Por isso, conhecer a sua personalidade possibilita encontrar a tua máscara, que esconde muitas vezes o teu eu verdadeiro, quem você é. A tua máscara que te condiciona a ter o mesmo tipo de comportamento. Porque quando a gente fala em personalidade, nós falamos em mecanicidade, nós falamos em comportamento repetitivo. E o que nós não queremos é repetir, é sair. Nós não queremos repetir os nossos comportamentos. Nós queremos sair desse condicionamento. Enxergar a vida de forma mais ampla e com mais liberdade para nós podermos fazermos escolhas mais saudáveis para nós. Por isso, hoje eu quero falar um pouco das 9 personalidades. O Eneagrama divide essas 9 personalidades em 3 tríades, ou seja, 3 grupos de personalidades. O primeiro grupo nós podemos chamar de tríade mental. São as pessoas mais mentais, são as pessoas que a gente diz que pensam mais. As pessoas ligadas mais a ideias, conceitos, planejamento, análise, observação. São pessoas que gostam mais da previsibilidade do que vai acontecer. Essas pessoas gostam mais de analisar, planilhar, observar, refletir. Você está se identificando? As pessoas usam mais o pensamento para tomar decisões, a razão para tomar decisões e fazer as suas escolhas. Fazem parte da tríade mental a personalidade 5 do Eneagrama. Personalidade 5 do Eneagrama, existe um sentimento de incapacidade de lidar com as emoções, interagir com as emoções. A personalidade 6 sente dificuldade de lidar com os desafios, com as mudanças. E a personalidade 7 sente-se incapaz de lidar com o sofrimento. Por isso, os mentais, ou a tríade mental, existe uma emoção dominante em cada tríade. E nos mentais, a emoção dominante é o medo. O medo e a sensação de incapacidade, que é uma sensação um pouco mais profunda. Por isso, falei da personalidade 5, 6 e 7. Compõe a tríade mental. Você se identificou? Você se observa e se vê uma pessoa mais pensante, mais razão e pouco emoção e ação? Uma pessoa que observa, mais introvertida, mais reflexiva, mais observadora? Pode ser que sim, né? Agora eu vou falar da tríade instintiva. A tríade instintiva é composta pela personalidade 8, 9 e 1. Por que instintiva? Porque essa tríade possui a sua energia mais no corpo. São pessoas ligadas mais na ação, no fazer, no executar, no meter a mão na massa mesmo. São pessoas mais impulsivas, que agem mais. Depois elas pensam e depois elas sentem. São pessoas mais práticas,
porém, então, são pessoas mais tensas. São pessoas que mais ligadas ao trabalho, à execução, a fazer o que tem que ser feito. A personalidade 8 é uma personalidade que vai impactar mais com o poder, com a força. A personalidade 9 vai ser uma pessoa mais harmoniosa, da paz. Vai se fingir-se que não é com ela, fingir-se de morto. E a personalidade 1 é a personalidade mais educada, mais focada, íntegra, disciplinada. Quero mostrar que é uma pessoa correta. Por isso, essa tríade instintiva são pessoas mais ligadas à ação. Lembra que eu falei que a tríade do mental são pessoas mais ligadas à razão. Essa é mais ligada à ação, ao fazer, a executar, meter a mão na massa. Porém, essa tríade da personalidade 8, 9 e 1 tem uma emoção dominante aí. É a raiva. A personalidade 8 é onde a raiva aparece mais. A personalidade 9, a raiva é mais escondida. É uma raiva mais internalizada. E a personalidade 1 também, a raiva é mais explosiva, mais espirrada. Falei um pouco das personalidades da tríade mental, agora falei da tríade instintiva e agora, para finalizar, a tríade emocional. São os emotivos, são as pessoas mais ligadas aos sentimentos. É formada pela tríade emocional a personalidade 2, 3 e 4. Nessa personalidade, a emoção mais dominante é a carência ou a tristeza e também um pouco de vergonha. Porém, essas personalidades existe uma sensação de não serem tão amados assim. O 2, a personalidade 2, vai ter o foco em mais ajudar as outras pessoas, querer ser útil na vida das pessoas. A personalidade 3 vai estar focada em mais ter sucesso, realização, atingir metas, resultados, eficiência. E a personalidade 4 tem a tendência a dramatizar, a se vitimizar mais para ganhar a compaixão, o amor das outras pessoas. São pessoas mais ligadas ao afeto, às emoções, aos sentimentos, aos relacionamentos. São pessoas mais sensíveis às emoções. Você se considera uma pessoa mais emotiva, mais sensível, mais preocupada com a imagem? Pode ser que você faça parte dessa tríade. São pessoas que preservam e prezam mais pelos relacionamentos, o afeto. São pessoas que se preocupam com que imagem que as outras pessoas terão delas, porque elas adoram estar e querem estar no coração das outras pessoas. Então, o Enneagrama é composto por 9 personalidades e essas 9 personalidades são separadas em 3 tríades. Temos os mentais, temos os instintivos ou os viscerais, né? E temos também os emocionais. O que influencia isso? As nossas decisões. Os mentais, eles vão tomar as decisões baseadas na razão, no pensamento. Os instintivos, eles vão ter uma tendência mais a fazer, a executar e a pensar um pouco menos. E os emocionais vão fazer escolhas, vão tomar decisões mais baseados no afeto, na emoção, no que sentem, preocupados com a imagem que os outros terão deles. Então você percebe aqui que não existe certo ou errado.
Porém, os emocionais, eles se ficam demasiadamente mais nas emoções, podem esquecer de pensar ou de executar. E assim também pode ser com os instintivos. Se eles agem e não pensam e não sentem, pode ser que as suas decisões sejam talvez com resultados um pouco não saudáveis. E também os mentais, se olham apenas para a razão, pode ser que eles esqueçam da emoção, do sentimento e também de agir. Por isso, o Eneagrama nos possibilita um equilíbrio de tomar decisões a partir dos nossos 3 centros de energia: o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso sentimento, mas também a nossa ação, a nossa execução. E quando nós tomamos decisões onde nós usamos os nossos 3 centros de energia, que é o mental, o emocional e o instintivo, que cada ser humano possui esses 3, nós tomamos decisões mais assertivas, mais eficazes. Por isso o Eneagrama nos possibilita identificar qual é o centro de energia que a gente usa mais. Você aí se identificou? Você se percebe mais mental? Se percebe mais emocional, afetuoso? Ou se percebe mais instintivo, mais querendo fazer, agir e mais impulsivo? Espero que esse vídeo, que esse momento tenha te ajudado a se conhecer mais. No qual centro de energia você toma mais as decisões? Qual centro de energia você se ocupa mais? E por que você não usa os outros 2 que também estão à sua disposição? Um grande abraço e até o próximo encontro. Esse programa é feito especialmente para você que deseja ter uma mente equilibrada, um corpo saudável e uma vida em sintonia e harmonia com a natureza e com o universo. Acesse o link abaixo e siga a TV Serra Verde. Chegamos ao final de mais um programa. E nossa gratidão aos colaboradores de hoje, Riele de Souza, Eliana Siquissu e Miriam Costa. Nossa gratidão à TV Serra Verde e a você, telenauta, que nos prestigia com sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa, na próxima terça-feira, às 19h30. Até lá!